Você está defendendo quem matou a mãe da Prota. Lembrando que você precisa me emocionar falando desse chapéu de palha. Pô, difícil aí, velho. Vamos ter prática. Terminam juntos ou não? Calma, vou te dar um exemplo bem interessante. Eu vou te trazer um psicopata. Que isso, não faz um negócio desse. Queria matar quem não pagasse. Só pra trazer entretenimento pra ela. Tô chocada. Cara, One Piece é meu farol, é minha luz. E o chapéu de palha, eles mantêm isso vivo. Olá, pessoal, eu sou a Carol Prota. Se você conhece meu trabalho, sabe que eu entendo muito de K-drama e saúde mental. Tanto é que meu @ é psicodorama. E a Netflix viu meu conteúdo e achou que seria bom tentar me convencer a assistir o live action de um anime. E para isso nós temos 5 amantes de One Piece. E eu já falei para eles que dorameira é difícil assistir outra coisa. Vai funcionar assim. Cada um desses 5 superfãs veio focado em mostrar que realmente sabe recrutar pessoas para o bando dos chapéus de palha. Em cada rodada, eles terão 3 minutos. Serão eles contra esses 2 botões. Se eu não me interessar, eu posso apertar o botão vermelho e cortar o argumento. Se eu curtir, eu posso apertar o botão verde para que ele continue seu argumento por mais 1 minuto. No final, eu decido se vou ver a série ou não. E ainda escolho quem merece levar o chapéu de palha por ter me convencido a assistir One Piece, a série. Então vamos para a primeira rodada e eles vão tentar me emocionar dizendo que o chapéu de palha significa para cada um. Prazer, meu nome é Fred. Prazer, Carol. Hoje eu vim te convencer a assistir a melhor série de todos os tempos, One Piece, a série. É incrível, calma, vamos com calma, que eu preciso te falar um pouco sobre o que o bando Chapéu de Palha significa pra mim e acredito que pra todos que estão aqui também. Sabe quando você tem um grupo de amigos, mas grupo de amigos verdadeiros, que vão te convencer a não desistir, te convencer a ir além do que você é capaz, ou até mesmo te convencer do que você é mais capaz do que você mesmo acredita? Eu acho que esse bando reflete muito bem tudo isso. Além da amizade verdadeira e confiança intensa. Calma que eu vou te dar um exemplo, bem Lembrando que você precisa me emocionar, tá? Vamos lá. Eu sou K-drameira, então eu sei chorar bastante. Você entende bem disso, então vamos lá. Tem uma cena muito interessante, um acontecimento bem interessante que me fala muito sobre isso, que é uma personagem dentro do bando, que ela rouba todo o bando, rouba o navio e some. E todos eles ficam muito bravos. Pô, ela roubou a gente, ela traiu, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Então o líder do bando vai lá, o Luffy, o protagonista da série, o principal, ele vai lá e fala pra todos, sim, nós vamos atrás dela. E tá todo mundo, vamos atrás, vamos, calma. Vamos atrás dela, eu não tô emocionada, gente, vai precisar de mais do que isso. Aí o Luffy começa e fala assim, sim, nós vamos atrás dela, mas pra trazer de volta porque ela é nossa companheira. E todo mundo fica sem entender, mas ela roubou a gente, o que tá acontecendo? Então o Luffy vai com o bando todo atrás dela e todo mundo achando que é pra, temos que nos vingar. Mas ali ele descobre o que tá acontecendo ao redor daquilo tudo, porque a Nami, na verdade, Gente, não veio uma lágrima no olho. Obrigada, viu? Próximo? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Prazer, me chamo Prazer. Evandro. Tô aqui pra te convencer um pouquinho sobre One Piece, por que o bando é tão importante pra mim. Você tem sonhos. Todo mundo tem sonhos. E quando a gente fala de One Piece, principalmente do bando, a gente fala muito sobre uma chama que nunca se apaga. Tem um grupo de pessoas desajustadas, quebradas, com sérios problemas, que se encontram casualmente, talvez pelo destino, e cada um se torna um pilar para manter um sonho vivo. Cada um deles tem um sonho impossível de ser realizado. Isso só é possível com esse suporte. E isso mexe muito com a gente, porque todo ser humano tem vivo. Quando a gente fala do K-drama, você tem essa parte muito próxima com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Eu tenho um sonho, já sou muito mais velho e é uma série que ela mexe muito comigo porque é uma série feita para o público infanto-juvenil. Só que eu não deixo de sonhar. E você tem um jovem também que está sonhando. E quando você fala do Chapéu de Palha, você tem uma que quer fazer um mapa mundial, o outro quer se tornar o maior espadachim do mundo, o outro quer ser rei dos piratas, só que eles não têm nada. Eles começam com absolutamente nada. Somente um sonho. Eu acho muito importante manter vivo essa chama do sonho, porque a nossa vida já é tão difícil. A gente acorda, luta. Evandro, desculpa. Então você tá me dizendo que se eu der play pra assistir, desde o começo eu vou entender isso? Desde o começo eu vou me emocionar já? Vai. Você tem certeza? Tenho certeza Porque aqui, absoluta. drameira, a gente vê um episódio e a gente já tá chorando. Eu tenho certeza absoluta. Pegou na mão assim, ó, quando o Prota pega na mão da Prota, a gente já tá
Ai, socorro. Eu vou sentir isso. Vai sentir, eu peço até desculpas, eu tô nervoso. Tá porque... nervoso? Pode Não, ficar não, calmo. eu dificilmente fico, eu trabalho com isso, mas para falar disso mexe muito comigo, porque mexe diretamente com sonhos. E quanto isso emociona. E quanto isso mantém... Eu recebo muita mensagem de pessoas que estão num momento ruim da vida e falam, cara, One Piece é meu farol, é minha luz. E o Chapéu de Palha, eles mantêm isso vivo. Os sonhos deles são impossíveis de serem realizados para quem está de fora, não para eles. E tem uma frase que eu gosto muito do capitão. Eu não sou um espadachim, eu não sei manipular a espada. Eu não sou cozinheiro. Eu não sei navegar nem fazer mapa. E eu nem sei mentir. Isso são qualidades de cada um dos integrantes do bando dos Chapéus de Palha. E ele entende que mesmo sendo um capitão, mesmo tendo um sonho de conquistar o mundo, sem aquelas pessoas próximas, ele não vai conseguir realizar. E isso é muito bonito porque os outros também entendem que o sonho do capitão deles, apesar de estar em primeiro lugar, eles também mantêm essa chama viva. Então, a importância para mim do bando dos Chapéus de Palha está além do entretenimento, está em manter vivo a chama do sonho que todo ser vivo tem. Então, por isso que eu acho que o One Piece transcende muito mais a parte de ser um desenho, de ser um anime, de ser uma série, um live action, porque você vai assistir a série e você vai falar, tá, talvez eu tenha um sonho muito antigo meu, que eu abandonei porque eu achava que era impossível. Talvez você não achou somente a pessoa que pode te acompanhar para você chegar até o fim. Caraca, ele me quebrou já, gente. Eu tô quase apertando o vermelho só pra você sair daqui. Você sabendo onde é o final, tal qual... Muito obrigada, Evandro. Que venha o próximo. Tô numa missão difícil agora, viu? Vou ser bem sincero, depois dele ter falado tanta coisa assim... Mas deixa eu te fazer uma tava pergunta sentado. primeiro. A roupa tem a ver com a sua roupa? Tem a ver. Ah, Tem a já deu ver pra... com Porque assim, coisas eu não sei se você futuras sabe até. disso, mas a K-drameira, onde a gente anda, você sabe que a gente é K-drameira. Tem o cordão de coração, Fica o como estilo um de símbolo roupa. que se É um sí- reconhece. E aí você veio e eu falei, eu acho que isso tem a ver. Exatamente. Qual é o seu Fica nome, um- perdão? Meu nome é Guto Barbosa. Prazer, Guto. Estou há algum tempo falando de One Piece, de várias outras coisas. E, bom, meu querido companheiro acabou falando bastante sobre isso e partes que me emocionam bastante, né? Tudo que ele contou ali também tem a ver um pouco com nossa trajetória. Eu tenho um projeto junto com ele e foi isso que nos ligou. One Piece acabou nos trazendo para perto um do outro. Complementando o que ele estava falando, eu acho que a parte do chapéu de palha, o que o chapéu de palha significa como um bando e como um símbolo, ela é muito importante para hoje em dia, quando a gente caminha socialmente por individualismo. Né? Toda a parte... Guto, sabe o que eu não entendi até agora? E o que é o chapéu de palha? Todo mundo usa esse chapéu? É identificação? O chapéu de palha é uma coisa que é carregada pelo protagonista, né? Ele diz ser o tesouro dele. E ele começa justamente com essa sua dúvida, porque todo mundo questiona ele. Por que é um tesouro? É um chapéu de palha, não parece ter nada demais ali. Mas foi um chapéu que foi entregue para ele no passado, quando ele era criança. Tem muitos detalhes que você vai descobrir logo ali no comecinho da série. Mas esse chapéu, ele carrega uma determinação de várias outras gerações de pessoas que buscaram coisas boas, buscaram um significado de liberdade, buscaram todos esses bons sentimentos que ele traz para com seus amigos. Então, ele passa a usar isso, ele carrega isso com muito, muito amor, com muito carinho, porque ele quer carregar esses sentimentos para sempre e ensinar as pessoas que estão em volta dele. Obrigada. Meu querido, eu sou K-drameira. Pra me convencer não é assim, não. Prazer, eu Prazer. sou a Mikan. Tudo bem, Mikan? Prazer. Tudo bem, e você? Tudo bem. Assim, eu imagino que você já até foi convencida. Você mais acha? ou menos. Mas assim, eu vou te convencer mais, entendeu? Sabe por quê? Porque eu não sou uma grande fã de One Piece há tanto tempo. Mas o que você veio fazer aqui? Pois é, eu comecei a ver mais pelo live action. Porque tem o anime, né? Tem a animação, que já existe há muitos anos, tem o mangá, e tem muita gente que acompanha há mais de década, né? Porque a história ainda tá acontecendo. Mas eu já tinha tentado ver, mas agora eu fui convencida a ver pelo live action. E eu acho que por isso eu tenho um pouco mais de pé de igualdade com você pra conversar sobre a série, o que me fez Ah, legal. ficar afeiçoada a ela, né? Vamos ser prática. Hum. Se você puder listar 3 coisas, assim, que te chamaram a atenção e que te fizeram assistir. Ok, 3 coisas. Os personagens são muito diferentes entre si, mas cada um deles tem características que acabam emocionando a gente. A história tem viradas dramáticas que são muito fortes, então em cada episódio, ainda mais porque a série ela vai condensar muitas histórias. Você já viu da K-drama alguma animação. vez? Então, eu via muito dorama, eu vi algumas séries japonesas muitos anos atrás. Então o plot é parecido? Tem aquele Tem. plot que deixa a gente assim, eu quero saber o que vai Tem alguns acontecer. momentos, sim, tem alguns momentos assim. Eu vi, por exemplo, o Hana Yoridango, né, que é o
Meninos Antes de Flores. Isso. Mas, assim, é um pouco diferente porque tem uma ênfase maior no romance. Mas eu sei que dorama e K-drama tem um monte de diferenças. Aí tem muitos gêneros diferentes representados. E eu sei que tem histórias de aventura, eu sei que tem histórias que são extremamente dramáticas, histórias que têm personagens que são muito fortes e aventureiros. Pois é, tem mesmo. E na série live action de One Piece, eu acho que a gente pega muito mais essa parte de gênero, é um gênero de aventura, né? Porém, você tem personagens que trazem uma emoção muito forte. É uma série que é extremamente dramática. E isso é uma coisa que, nas poucas séries de K-drama e de doramas que eu assisti, eu reconheci um pouco isso, sabe? Porque você tem aquele momento do episódio em que você vai ter o flashback do personagem. E que ele vai contar a origem dele, né? Nos dramas tem isso. Tem muito. E aí você vai, às vezes, vai ter uma interação nova entre dois personagens, mas você vai relembrar que 2 episódios atrás eles tiveram aquela cena icônica, que um pressionou o outro, um impressionou o outro também, sabe? E eu vejo isso acontecer muito no One Piece, principalmente agora, né, que eles trouxeram pro live action, você vê que eles condensaram um pouco, então não tem tantos flashbacks assim, mas quando tem, é pra te destruir. Assim, é um negócio que você assiste e você pensa, nossa, esse personagem tem a história mais triste que eu já vi. E aí, no outro episódio, ele também tem. Não gosto de história triste. A gente tenta evitar bastante. Próximo. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu sou o Wallace. Você não imagina a sorte que você tem de nunca ter visto One Piece, porque eu, e acho que eu falo pra todo mundo, a gente queria esquecer pra poder ver tudo pela primeira vez de novo, porque é muito bom. Vai ser, assim, a maior paixão da sua vida, tenho certeza disso. Sério? Sim, sim, sim. É incrível. Uma coisa que eu gosto muito em One Piece, no Chapéu de Palha, né, primeiramente, é que eles são muito engraçados juntos e eles têm uma química muito legal juntos, porque eles são muito Lembrando diferentes. que você precisa me emocionar falando desse chapéu de palha. Calma. Só pra refrescar tua memória. Bom que você tá interessado. Bom, é isso. Eles são muito diferentes um dos outros, né? O protagonista, que é o Luffy, diferente de personagens que são inteligentes e fazem um plano, assim, pra chegar até o objetivo final, que é o grande sonho, que é ser o rei dos piratas. Ele é o cara mais idiota, mais burro e que não pensa em nada. E é esse que carrega o chapéu pra lá e pra cá? E é ele que carrega o chapéu. E o legal é que, tipo assim, ele é um moleque e, inclusive, o Luffy já foi citado pelo autor que ele seria brasileiro se ele estivesse no mundo real. Ele seria brasileiro? Seria brasileiro. Já tem um ponto comigo. E ele tem um jeito bem brasileiro mesmo, assim, tal. É muito legal que eles são muito diferentes. O protagonista, que é o Luffy, ele não pensa em nada, ele literalmente não tem pensamentos. A Nami, que é a navegadora, ela é ladra, mas ela tem esse sonho de fazer o mapa mundi e tal, viajar o mundo, isso porque ela foi escrava de uma tripulação e tal. Então Enfim, ela isso tem é um bem triste. passado meio Ela tem um triste. passado, Isso parece com terrível. K-drama já. Ela tem um passado É bem terrível, parecido. sim. Mas ela é vilã? Você vai descobrir. Você primeiro tem que me convencer, né? Sim, mas você vai ser convencida. E eles são muito diferentes um dos outros e a química deles é muito legal porque é muito divertido. Você se diverte muito assistindo, tipo, você vai rir muito, Mas com certeza. e a Calma. emoção? Cadê Calma. a emoção? Você vai rir muito com eles. Você gosta de comédia? Gosto. Então, você vai rir muito com eles. Só que pensa assim, o personagem que te fez rir aqui, ele tem uma profundidade que vai te fazer chorar em algum momento. Então, tipo, eu acho que você sente mais porque você, quando tá sempre rindo, vendo a amizade deles, você se sente parte deles. Parece que você tá vendo um grupo de amigos e tal, e é um grupo de amigos que você quer ter. Então, quando você vê um deles sofrendo, é como se você estivesse vendo uma pessoa próxima sua sofrendo. E eles têm valores muito definidos, tipo assim, o Luffy, por exemplo, que é o protagonista. Obrigada. K-drameiras, ainda estamos aqui. Tô um pouquinho balançada. O Evandro me emocionou bastante ali quando ele tava falando sobre sonhos, né? É algo que eu falo muito pra minha comunidade, pras K-drameiras. Estou sempre falando que a gente não pode deixar de sonhar. Então, quando ele ficou falando ali, eu queria ouvir mais, mas tô tentando me manter aqui, viu? Mas, por enquanto, tô achando que é bem semelhante com K-drama. A gente sempre tem uma história por trás de tudo, né? Eu sempre falo isso. Na psicanálise, a gente acredita que a infância é o terreno que nós vamos pisar a vida inteira. Então, eu levo muito isso pro K-drama e parece que o One Piece também tem isso. Evandro me emocionou bastante, muito obrigada. Nós iremos agora para a segunda rodada, onde cada um vai defender um protagonista do bando. Osso duro, hein? Difícil. Esse com certeza vai ser o seu favorito, de fato. Com certeza. Ele é o prota? Ele não é o protagonista, mas faz parte do bando.
ele é o personagem que mais se assemelha a um personagem de K-drama, tipo um Vincenzo, sabe? Você assistiu o Vincenzo? Já assisti. Ele tem aquela vibe meio marrento, meio diferentão. Miliciano? Ele é miliciano. Não, ele não Ele é da máfia, miliciano, ele é da máfia. ele não é da máfia. Mas ele tem umas características ali meio assassinas também que lembram o Vincenzo. Só que ele é aquele olhar, aquele jeito marrento, aquele jeito de idol mesmo. Ele parece muito um idol, as características dele. O nome dele é Roronoa Zoro. Mas por dentro é amor puro, é coração, é aquilo que o K-drama tá muito conectado também. Tanto que, como ele comentou, o Luffy, pelo autor seria considerado brasileiro, e todos os outros têm características europeias e das Américas. O Zoro é o único do bando que ele é considerado essa característica mais oriental mesmo, sabe? Tanto que na série, principalmente Quantos episódios? na segunda temporada, estão 16 episódios no momento. Dá pra maratonar fácil, então. Dá pra maratonar facinho. E o Zoro, além disso, ele tem um passado também bem intenso. O sonho dele, como você percebeu aí, todos os personagens, cada um tem o seu sonho. O sonho do Zoro é ser o maior espadachim do mundo. E ele segue uma jornada na infância em que ele quer superar a Kuina, que é a amiga dele. Que ela é a mais poderosa lá de onde eles treinam espada. Mas me falaram que eles são tudo parceiro. Como é que ele quer superar a amiga agora? Não, mas isso é na infância. Aí ele vai treinando, ele treina com uma espada e ela vence. Depois ele começa a treinar com 2 espadas. E mesmo ela usando uma, ela vence ele. E depois ele treina com 3. Ele usa uma espada na mão, uma espada na outra e uma na boca. Com aquele estilo marrentão dele, estilo Santoryu, que fala, né, em japonês. E ele ainda assim perde pra ela. E ela tem todo aquele drama de falar com ele, pô, mas um dia você vai crescer, você é homem, biologicamente mais forte, um dia você vai me vencer. E pra ele aquilo não importa, porque ele vê ela como superior a ele vê ela como um objetivo a ser alcançado. Porém, ela acaba morrendo em algum momento na infância dos dois e ele carrega Que consigo isso, mas agora. já me contou já que ela vai morrer. Mas isso é o passado dele, uma memória dele da infância que ele traz consigo e por ela e por essa história ele quer ser o maior espadachim do mundo. Então ele carrega aquela vibe meio durão, ele é o mais durão do bando, é o mais sério, aquele estilo idol total, porém por dentro o sonho dele é um dos mais fofos, um dos mais sentimentais, um que carrega muito mais emoção Zoro. entre todos. Zoro é o melhor personagem Já da gostei. série total, Roronoa Zoro. Guarda esse nome, porque quando você assistir, a gente vai conversar depois em off e você vai falar bem que você disse que ele seria Ele o meu tá favorito. convencido demais. Total. Beleza. Zoro, vou gravar esse É o nome. Vincenzo Obrigada. de One Piece. Valeu. Que vem o próximo, vem, Evandro. O que você trouxe aí pra gente hoje? Eu trouxe uma dificuldade muito grande de representar o Luffy, que é o protagonista, O prota. capitão, o dono desse chapéu de palha aqui. O Luffy ele é um caso muito curioso porque o autor diz que ele é a criança perfeita. Então, ele sempre mantém um sorriso no rosto. Inclusive, a gente entra muito na questão de poder, porque é uma série que tem lutas e tudo mais, e ele fica mais poderoso quanto mais ele ri. Eu acho isso muito legal, porque quando você pega outras séries, os protagonistas ficam mais fortes através da raiva. Tudo que o Luffy faz, apesar da simplicidade dele, ele sempre te passa uma mensagem muito poderosa. O chapéu de palha, ele não é um chapéu de palha. É o maior tesouro da vida dele. Ele mostra que isso daqui foi um presente que ele ganhou, que ele conseguiu manter e que ele tá levando isso Ô, pro fim do Evandro, mundo. você sabe que no K-drama, geralmente, outro personagem é melhor do que o prota? O bando inteiro é melhor que o Luffy. Por isso que eles se completam. Só que o Luffy, ele tem uma coisa muito interessante. É verdade. O Luffy Não, ele eu tem quero uma saber agora disso. Sim, porque o Luffy ele é o seguinte, ele é muito simplista em tudo. Só que ele não é uma engrenagem, ele é o pilar do que faz tudo funcionar. Ele é um pirata, ele não tá ali para salvar ninguém. Só que aonde ele vai nas ilhas, sempre tem um problema maior que ele acaba libertando essas pessoas. O Luffy ele acaba entrando num ponto de ser realmente um libertador do mundo. O mundo de One Piece, ele é um mundo que ele vive um status quo de escravidão, com desigualdade social, com pessoas morrendo de inanição, de fome. O Luffy, ele é um personagem muito profundo, porque ele não tá indo para esses lugares para salvar as pessoas disso, mas ele acaba salvando porque ele tá indo em direção ao sonho Então, dele. no K-drama, o Luffy seria um bad boy, basicamente. Ele seria um bad boy. Parece que não tá nem aí pra Perfeito. ninguém, mas ele sempre ajuda a Ele mocinha. sempre ajuda, Entendi. ele sempre ajuda, ele sempre vai estar. Então ele liberta as pessoas, ele dá comida para as pessoas. O sonho dele é muito curioso porque ele quer ser o rei dos piratas, ele quer ser. Só que ele começa. Obrigada, Evandro. Eu ainda tô com o Zoro. Tá, Que vem o próximo! mandou no K-pop, Jogou K-pop, jogou Vincenzo. Ele fez o dever de casa direitinho. Quem que você trouxe pra gente? Me Eu conta. trouxe o Usopp. O Usopp é um Usopp. personagem um tanto diferente desses outros. Ele é aquele alívio cômico que é um cara engraçado ali do grupo,
mais fraco do que todo mundo, ele traz o pilar de ser o humano do grupo realmente. Só que, por outro lado, isso carrega muito uma profundidade. Como esse mundo é muito fantástico, muito absurdo, muito incrível, ele é um cara comum, ele é um cara como a gente. Ele coloca a gente dentro daquela história, tentando entender a perspectiva de uma pessoa fraca num mundo onde as pessoas são muito poderosas. Então, a gente tem 2 pilares para o Usopp, para te convencer, tanto essa parte da humanidade dele, que a gente pode aprofundar, quanto a parte do romance que ele estabelece dentro da série. Aí você fala minha língua. Por quê? A história dele de base, ele vivia lá na ilha dele, que ele não tem mais familiares nem nada, e o sonho dele sempre foi ver essa coisa incrível que existia no mundo. Ele falava, talvez eu poderia, quem sabe, me tornar um grande bravo guerreiro do mar, como existem por aí, mas eu não sou bom o suficiente. Enquanto vivia naquela ilha também uma moça que tinha problemas de saúde. E ele visitava ela sempre, porque já que ela não podia se aventurar como ele fazia com as outras crianças, brincando pelo menos por ali, ele levava histórias para ela. Histórias fantásticas, de criaturas absurdas que ele enfrentou, de coisas incríveis que ele fez, só para trazer entretenimento para ela todos os dias. Passava lá, Isso conversava criança? um pouquinho, desde molequinho. Primeiro Tocava na amor, janela, então. primeiro amor. entrava- K-drama tem muito primeiro amor e depois volta e dá certo no final, na maioria das vezes. Então, Vai dar certo? Você quer saber? Não quero não, obrigada. Eu vou assistir. Mas existe um desenvolvimento muito interessante que a série faz quanto a esse romance entre os dois, porque ele vem como aquele cara que vai trazer, né, o que ela não consegue fisicamente ali ter essas aventuras, ele fica contando histórias pra ela, enquanto do outro lado, ele é apenas um cara fraco que meio que tem medo desse mundo inteiro. Então é ele meio usa um covarde. escudo, é isso? Ele usa o escudo da mentira. Ele mente muito É mentiroso? pra si mesmo, pra que um dia ele se torne aquilo que ele sempre disse que seria. E com o processo, ele vai se tornando isso mais. Ele se cura no meio disso tudo. Ele se torna muito maior do que ele achou que ele poderia ser. Obrigada. Vou guardar esse nome. Por enquanto, tô com Zoro. Que vem a próxima! Ouvi dizer que alguém gosta de romance. Amo! Então eu venho te trazer o personagem mais galanteador de todo o universo de One Piece, que é o Sanji. Chefe de cozinha, gatíssimo, está sempre de terno. Gente, com a é mão cara no de bolso, prota assim, de K-drama! isso, com um cigarrinho assim, a franjinha. Ele é um divo. Mas ele é meio bad boy ou ele é... Ele é mais pro galanteador mesmo. Uhum. Só que assim, ele tem um coração de ouro. E aí, eu vou te dizer que essa é uma das minhas vantagens de ter gostado mais do live action do que do anime. No anime, o Sanji não tinha chamado muito a minha atenção. Uhum. Essa parte do galanteador dele, assim, eu achava que era um pouquinho a mais. Porém, na série, eu acho que eles colocaram na medida pra ele ser um personagem apaixonante. Conte-me mais sobre isso. Conto mais. Ele é talvez um pouco mulherengo, tem esse problema. Aí não. Mas assim, mas não de um jeito... Mas não Eu tava de um quase jeito trocando já o tão Zoro. ruim, sabe? Porque na série, ele vai sempre tratar as mulheres como deusas, assim. Ele vai sempre ser muito gentil. Não vai deixar ninguém machucar as mulheres perto dele. Mesmo se elas não tiverem demonstrado interesse romântico nele. Então, não é que ele é só interesseiro, entendeu? Ele vai... é um justiceiro? De certa forma, se mexer com as pessoas perto dele, ele vai defender não só as mulheres, tá? Ele é um cara que ele vai proteger os amigos dele, como todo mundo do bando dos chapéus de palha. Mas uma coisa que eu acho muito legal do Sanji é que ele tem essa coisa da comida como cuidado. Então, ele é aquele cara que vai cozinhar pra você. Isso é cara que- de K-drama. Não é? Então, ele faz todas aquelas refeições super elaboradas, ou até mesmo Mas simples, pra todas mas as com mulheres amor. também, né? Também, mas tem as que ele gosta mais. Por exemplo, tem uma personagem aqui na segunda temporada que ela tem um problema de saúde e ele vai ficar ao lado da cama dela dias e noites até ela acordar, tentando oferecer uma sopinha para ela tomar. E assim, essa coisa da sopinha tem a ver com uma história do passado dele, porque ele fazia isso com a própria mãe. Interessante. Então ele vai contar essa história e assim, eu acho que o ator, inclusive, depois a gente pode te mostrar uma foto dele. Por Porque ele favor. é lindíssimo, né? E ele super, assim, ele se dedicou muito a fazer esse personagem no live action. Tem até vídeo dele treinando loucamente, assim, porque ele faz as lutas também, porque tem lutas incríveis. E ele treina artes marciais, assim, é muito legal. Ele fazendo os chutes e tal. Tudo de terno, tá? Ele De luta terno? de terno, sim. Ele luta com estilo. Eu acho que ele é um dos mais estilosos, assim, do bando na hora de lutar. Porque ele põe a mãozinha no bolso e dá um chute super alto. É super legal. Mas ele tem esse lado, porém, quando ele tá ali cuidando, ele se permite contar a parte mais afetiva dele, de como ele enxerga a comida como afeto. E também ele tem essa missão, que aí não é só para as meninas que ele está cuidando, mas para todas as pessoas, que ele não vai deixar nunca ninguém ficar com fome.
Isso é um objetivo dele, assim, porque ele já passou por isso e ele não quer que ninguém sinta o que ele sentiu, sabe? O Então Sandy é lindo. basicamente ele tentando se reconectar com o passado e fazer justiça, reparar aquilo que ele viveu? Não exatamente, mas acho que é uma coisa, como ele sentiu, ele não quer que ninguém passe por isso, sabe? Então ele Interessante. não gosta de desperdício de comida, nem nada do tipo. E sempre, mesmo se for o seu maior inimigo, nossa, eu tô com fome, ele vai parar tudo e vai fazer um prato de comida para essa pessoa. Porque ele tem isso acima de tudo, sabe? Ele vai realmente fornecer comida para todos, assim. Isso eu acho muito legal dele, assim. E ele também é um cara que ele se preocupa em ter uma certa rivalidade. Obrigada! Ah, com o Zoro? Com o Zoro, não. Próximo! O que eu te falo agora, depois de apresentar esses homens gostosos sem camisas? Eu vou falar da Nami. Nami. Ela é prota? Ela é a navegadora, ela é uma das protas e ela é a única mulher do bando até então. Já gostei. Sim, e é incrível que, tipo... Pode continuar. Tem alguns K-dramas que trazem a figura feminina bem fragilizada, precisando ser cuidada. É o estilo dela? Não. Que bom. Não é. Pode continuar. Ela vivia, tipo, uma vida bem simples mesmo. A mãe dela deixava de comer para dar comida para as filhas e tudo mais e tal. E um dia essa cidade foi invadida por piratas ruins. E esses piratas, eles começaram a cobrar impostos de quem morava lá, porque assim, agora essa cidade é minha e você tem que pagar para morar aqui. Só que era muito caro. A mãe delas, como não tem dinheiro, ela fala para elas se esconderem, para não ter que pagar, né? Porque ele ia matar quem não pagasse. Eles vão até a casa, eles desconfiam que tem crianças lá assim, e eles começam a brigar com a mãe delas e tal. E aí as meninas saem e falam, não vai brigar com a minha mãe e tal, não sei o que lá. A gente é família assim, não sei o que. Matam a mãe dela. Que isso, não faz um negócio desse, não. Matou. E é bem triste. E aí elas tinham uma coisa que era um pé de laranjeira. Ai, eu vou chorar. Elas tinham um pé de laranjeira no quintal delas e tal. E o que acontece? Esse pirata, que é um homem-peixe... Deixa eu te interromper rapidinho. Vocês Claro. choram assistindo? Sim, muito. Todo mundo chorou? Sim. Ai, gente, Eu tá vou chorar aqui. Esse capitão que dominou a cidade, enfim, ele tá fazendo maldade na cidade e a Nami, ela ama o povo da cidade. Só que ela vai lá e faz um acordo com ele. Porque Com quem matou a mãe dela? Você vai entender por quê. Ela é apaixonada por mapas e geografia. E esse pirata, ele quer um mapa mundi pra ele. Então ela fala, eu vou trabalhar pra você, eu vou juntar dinheiro e vou pagar pra você sair daqui e deixar essa cidade em paz. Então ela quer comprar a liberdade do povo dela, trabalhando e roubando dinheiro pra entregar pra ele. Só que o que acontece? Quando ela finalmente consegue, ele chama a Marinha, que é corrupta, pra ir lá, pegar o dinheiro de onde ela estava escondendo, que ele descobre, e falar, nossa, você não tem nada, né? Acho que você vai ter que trabalhar pra mim pra sempre. E o povo da cidade não sabe que ela fez esse acordo. Então todo mundo na cidade Se vira contra ela. odeia ela. Gente. Porque eles não sabem que ela tá fazendo isso por eles. Nessa jornada de sair pra roubar dinheiro de outros piratas pra trazer pra esse pirata, ela conhece o Luffy, o Chapéu de Palha. E vai ter romance ou não? Calma. Ela e o Luffy. Você tá maluca? Vai ter romance Eles entre... são tipo irmãos, não pode. Entre eles não. Entendi. Tá. Mas aí... Ele vai arrumar alguém depois. Ela vai arrumar uma outra pessoa. Acho que tem eu não posso- romance? Acho que eu não posso falar porque não tem na série ainda. Tá bom, vou deixar Mas passar. vai te surpreender com certeza o par. Obrigada. Fim da segunda rodada, eu tô quase me rendendo. Tenho meus favoritos, mesmo nem tendo assistido a série ainda. Zoro tá ganhando, porque o nosso amigo aqui, comparou ele com Vincenzo Cassano. E ele é um japonês que tem marra de idol, já gostei. Mas gostei também de Sandy, embora ele seja mulherengo, e a gente sabe que isso não dá muito certo no final. E eu gostei da prota, Nami. Gostei muito da Nami também. Eu amo quando tem uma prota que é guerreira, que vai lá e faz e que escreve a história dela. Então eu estou quase convencida. E vamos agora para a terceira rodada. Eles têm um desafio muito grande, porque eu já ouvi dos protagonistas. Agora eles vão precisar defender um vilão da série. Vai ser difícil, porque em K-drama a gente tem muito vilão bom. Então que venha o primeiro corajoso. É uma vilã que aparece agora na série, especificamente live action. Ela é conhecida como a Miss All Sunday. Ela é apresentada na série ainda como uma vilã.
Quando ela aparece, ela é muito misteriosa. A primeira aparição dela é logo após o bando ter acabado de mexer com uma gangue ali que talvez não devia, que são poderosos demais. E ela aparece dando pra eles uma oportunidade de fugir, de escapar. Ela parece bem marrenta dentro do navio. nada. Ela aparece do nada, some do nada, ninguém sabe como surgiu, o que tá acontecendo. Então a gente tem um pouco de fantasia? Tem bastante fantasia na série. Inclusive ela, porque tem alguns poderes na série, não comentaram com você, né? Não, Existem não alguns sabia disso poderes até na agora. série que vêm de frutas, chamadas Akuma no Mi. E essas frutas dão alguns poderes, inclusive o protagonista tem. E isso que faz ela sumir de repente, aparecer de repente, ninguém sabe. Aquele mistério total, ela tem um ar bem diferenciado. E logo quando aparece, tem aquele olhar dela de vilã. O olhar do Zoro de um marrento, tem aquele olhar entre os dois. E ali começa a rolar aquilo, de certa forma, lembra muito K-drama, certo? Lembra. Ela se aparece de um jeito muito misterioso, porque ao mesmo tempo que ela entrega algo bom, ela entrega pra eles uma oportunidade de escaparem sem ter que lidar com os vilões que são bem poderosos. Ela ao mesmo tempo também surge em locais aleatórios onde eles estão. Eles estão ali e de repente ela surge com aquele ar de mistério, também um ar de soberba, um ar de superioridade em relação aos outros, olhando meio de cima. E essa vilã, ela traz consigo um pouco de mistério, principalmente porque no último episódio, quando aparece o cartaz de procurado dela, não comentaram com você também, todos têm um cartaz de procurado, que são piratas e são vilões. Aparece o cartaz de procurado dela, do lado dela. E quando aparece, é uma criança. Ou seja, ela é procurada Desde viva criança? ou morta. Desde a fase ali dos 8 anos de idade, ela já é procurada pelo governo mundial, viva ou morta. E ela é a única que é mostrada dentro dessa gangue, próxima do líder dessa gangue, que são os Baroque Works. Ela tá próxima dele. Ele chama ela pelo nome. Ele sabe o passado e a história dela. Isso aumenta ainda mais esse ar de mistério ao redor dela, né? Porque, desde criança sendo caçada, viva ou morta, no anime a gente entende melhor o porquê, obviamente. E a série traz isso pra gente, criando até um gancho, né? Para as próximas temporadas que vão vir. E pra mim ela é a melhor vilã, porque, pra mim, ela é uma das melhores personagens da série toda em si. Ao longo do que vai vir, do que vai Melhor surgir. personagem? Melhor que o Prota. Pra mim, sim. Próximo! Vamos lá, agora eu vou defender um grandíssimo vilão, que é o Bug. E o Bug, Deixa eu só te falar um negócio. tá, No K-drama é muito comum a gente se apaixonar pelo vilão. perfeito. Isso vai acontecer se eu assistir a Vai. série? Vai. Então vai. Vai porque eu vou te contar como ele se tornou Defenda o vilão que teu ele é, vilão. tá? O Bug, ele é um vilão muito curioso, porque ele é uma pessoa que ele parou no tempo. Ele esteve como aprendiz desde criança no navio do Rei dos Piratas, que é o pirata que conseguiu conquistar tudo nesse mundo. Riqueza, fama, poder. E o Bug fazia parte. E o Bug ele tinha tudo para seguir o mesmo caminho que seu antigo capitão. Só que ele abandona o sonho dele para apoiar um amigo. E aquele amigo fala, não é agora, não é esse momento. Por conta disso ele cai no ostracismo. Ele se torna um vilão porque ele deixa de tentar correr atrás dos sonhos dele. Só que ele tem um ressignificado muito grande e uma mensagem muito poderosa. E por isso que vem a parte do romance down na série. Porque apesar das mensagens geralmente tristes, e por trás de sempre ter um vilão, você se apaixona pelo vilão porque ele te mostra alguma coisa, ele te entrega alguma coisa. E o Bug, ele vem sobre isso, porque chega um momento da história dele que ele vira a chave, que ele fala, ok, eu esperei muito tempo e eu vou correr atrás agora do meu sonho, que é o mesmo sonho do nosso protagonista. Deixa eu só entender uma coisa. Ele era um vilão pra ele ou ele era um vilão pras outras pessoas? Ele era um vilão tanto para ele, porque ele abandonou o sonho tentando apoiar uma pessoa e quando essa pessoa não quis seguir o sonho, ele não voltou. Então ele tem essa coisa pessoal dele que ele não superou durante muito tempo, mas ele é uma pessoa muito ruim para as pessoas também. Ele faz maldade com as pessoas. Ele faz maldade. E ele é um tipo de pirata que ele não tá correndo atrás ativamente de se tornar melhor. Então ele vai e rouba dos outros. Ele rouba o mapa do Luffy. Ele machuca o chapéu do Luffy, que é o maior tesouro. Então ele tem essa persona de ser ruim, só que ele também é um personagem extremamente engraçado que sempre tá no lugar certo, no momento certo. E com isso ele escalona de uma forma muito interessante de crescer na história. E quando ele tem essa mudança de chave, de falar, ok, eu vou fazer uma avaliação da minha vida. Eu larguei ela durante quase 30 anos e agora eu vou correr atrás do mesmo sonho do Luffy, do capitão, e vou realizar. E eu quero o tesouro One Piece, que é o que move toda a série. Todo mundo quer pegar esse tesouro deixado pelo antigo capitão dele. Eu sempre vi isso como uma mensagem muito poderosa que não importa o momento da sua vida, você pode correr atrás dos seus sonhos. Então entra muito a parte dessa romantização que você tem um vilão que ele simplesmente está falando, eu vou pegar o tesouro agora. Quando você pega toda essa entrelinha da história dele, do começo... Obrigada, Evandro. Que venha o Romance próximo.
Podia ter falado que o Bug na série é muito gostoso, mas é verdade. Deixou esse pequeno detalhe de O fora. ator é maravilhoso. Ele é lindo, Podia ter maravilhoso. falado esse negócio aqui sentado. Carol, eu trago pra você um vilão um pouco diferente desses. Não é um vilão apaixonante, já vou deixar aqui aberto, mas ele é um vilão que ele parece ser muito cruel. É o vilão que foi descrito pelo Wallace pela história da Nami, que chegou na ilha, tomou aquele lugar. Você está cobrava- defendendo quem matou a mãe da Prota. Acompanha comigo. Estou defendendo como narrativa, como construção. Ele continua sendo um vilão muito cruel, realmente, mas a história envolve porque existem muitos outros lados que estão até relacionados com essa roupa que está aqui. Porque dentro de One Piece existem várias espécies de criaturas, de monstros marinhos, de vários tipos de coisas, e espécies humanoides também. Existem os humanos. Isso existe tá a- bem descrito na série, eu consigo entender? Sim, sim, sim. Existem os humanos, mais pra frente vai aparecer o pessoal dos braços longos, que tem mais um braço mais longo do que o comum. E pro começo ali, o que importa, existem os homens peixe, que faz, né, uma espécie completa, né, todo um grupo, com cultura, com tudo, que esse vilão faz parte. O vilão que chegou lá e tomou, ele é um dos tritões. Vai me contando, que eu tô pensando aqui. Isso se torna mais interessante porque toda a ação que ele tomou naquela vila estava motivado por como o mundo enxerga os homens-peixe. Que já a série já deixa claro que é um paralelo basicamente porque a gente tem pro nosso mundo quanto ao racismo. Não existe a diferença social quanto a etnias lá dentro. Né? O Usopp, que eu comentei mais cedo, é um personagem, né, que é feito por um ator preto e tudo mais, mas não existe essa diferença étnica entre os humanos. A série e toda a história de One Piece faz essas diferenças através das outras espécies de humanoides. E os tritões, para dentro do mundo de One Piece, tem uma história que já é ali pincelada pela série, já tem os nuances sociais da história do povo preto no mundo inteiro. Então, quando a gente entra e descobre um pouco mais sobre o Arlong, que ele fez toda essa crueldade, não é uma coisa que é possível de se passar um pano, ele Porque, foi assim, realmente muito no cruel. K-drama, acontece muito isso. Dá vontade de passar pano pro vilão, Mas acaba mas sendo a ruim gente demais, né? sabe que ele é bem ruim. Na maioria das vezes. De vez em quando a gente passa um paninho. Mas isso aí é no off. É essa situação do Arlong, porque ele fazia aquilo porque ele viu seus amigos, família, todo mundo sofrendo na mão da humanidade. E ele percebeu que o único jeito de sobreviver sendo um tritão seria ter ali a corrupção da marinha, chegar com o poder, ser mais forte do que os próprios humanos e estabelecer alguma base que fosse dar pelo menos segurança para ele e para os amigos. Então ele é aquele tipo de personagem que faz o mal realmente, indiscutivelmente, só que historicamente aquele mundo é tão rico que faz que você fique justamente nesse meio ponto de falar, pô, ele fez muito mal mesmo, mas é uma história tão complexa que não dá apenas para eu julgar o resultado do que ele fez e tem que pensar em tudo que gerou ele. O que aquele mundo Interessante. alimentou durante a história para fazer com que ele surgisse. E mais para frente tem outras coisas que vão trazer de volta esses símbolos, todos os símbolos dos piratas tritões e toda a cultura do povo, né, que já começou a ser mostrada ali na primeira temporada e em breve vai ter mais detalhes ainda que tem, né, toda essa discussão importante. Então, no final, eu consigo ver tudo que ele faz e entender, caramba, não passo pano, mas eu consigo entender a motivação. A motivação. Tá. Em cenas Isso é bem parecido com o diretas, K-drama. Qual que é o nome desse? Arlong. Arlong. Tá bom. Obrigada, viu? Próxima. Eu não vou te trazer profundidade. Eu vou te trazer um psicopata. Amor! Pode ser porque tem Prato cheio pra análise. Tem os vilões que a gente quer entender e tudo. E pode até ser, porque, como eu falei, eu sou fã do live action, eu tô começando a ver a animação agora. Então pode ser que lá na frente vão contar mais sobre as motivações desse personagem. Eu tô, no contexto da série, vendo ele como aquele cara que você vê que ele faz uma maldade de um jeito muito específico só porque ele acha muito da hora. Eu tô falando do Senhor 3, que é um cara que ele tem um poder muito interessante de manipular como se fosse uma cera de vela muito forte. É um pouquinho estranho, mas qual que é o lance? Ele é um artista. Ele faz maldade como um artista. Então, se ele vai capturar alguém, ele poderia simplesmente ir lá e matar essa pessoa. Mas ele decide fazer todo um apetrecho gigante que vai matar lentamente aquela pessoa só porque ele quer que ela fique lá congelada, morta, com uma expressão de pavor. Porque ele acha isso lindo. Tô chocada. Eu falei, é meio psicopata, eu acho, assim. Não sei as definições específicas, mas é um negócio muito louco. E o que eu acho interessante é que ele é um personagem que, eu assistindo, eu achei extremamente envolvente de ver, porque você não sabe o que ele vai fazer, sabe? Ele não tem tanto
uma coisa muito lógica rolando. Se Deu você na vê- telha, ele vai lá e mata. Deu na telha, ele vai lá e... Mas eu acho que se você olha por esse lado dele ser esse cara que ele vê na maldade uma arte, aí você começa a entender um pouco as ações dele. Lógico, são ações horrorosas, né? Mas assim, você consegue... Ah, tá, beleza, ele tá fazendo isso não porque é o jeito mais fácil dele derrotar o inimigo dele, mas porque ele acha que essa pessoa vai sofrer mais ou vai ficar mais bonita a obra de Ele arte não tem um dele. inimigo, então. Ele tem, porque lembra que falaram que tinha uma gangue e tudo, que tem Sim. até a Miss All Sunday que Uhum. falaram? Então, ela faz parte desse mesmo grupo desse cara. Do que é o Sr. psicopata? 3. Isso. Todos Eu tava eles gostando usam, dela, eles usam nomes, assim, codenames, assim. Aham. Então, tem os caras que tem, o nome deles é número, e as meninas, elas são meio que datas, né? Então, tem a outra que é a Miss All Sunday, ele é o Sr. 3, mas tem outros números. E a gente vai conhecendo vários nessa temporada, e todos eles têm uma particularidade. Esse, pra mim, é o mais legal dessa temporada. Eu acho que ele é o mais interessante, assim, porque ele realmente não é só um capanga. Eles têm uma organização, então eles recebem ordens. Mas ele vai ser o cara que ele fala que a organização se chama Baroque Works, né? Então seria como se fosse um negócio barroco. Ele fala, os meus colegas, que todos eles são meio que matadores de aluguel, eles pensam tanto no trabalho que eles se esquecem de ser barrocos. Ou seja, né, eles não se dedicam à arte de matar como eu. Né? Então ele pensa assim. Assustador. É muito assustador. Então tem suspense também na série. Tem super. E o que é interessante é que é um suspense que ele vai um pouco para uma parte fofa, que aí fica mais assustador ainda. Porque ele tem uma dupla, né? Todos eles costumam andar em dupla. E a dupla dele é uma menininha que ela usa meio que uma mochilinha de acampamento, uma roupinha de criança. Só que ela é pior que ele. Que isso, não faz um negócio desse. Ela é pior que ele, porque ela manipula as emoções das pessoas, ela quer companheiros pra brincar com ela. É muito louco, assim. Eles dois, pra mim, apesar deles serem vilões pequenos, se a gente for pensar na temporada como um todo, pra mim eles são os mais assustadores da temporada. Mas, assim, como o destaque é ele, porque eu tenho que defender um só, não posso trapacear aqui, eu acho que ele é interessante porque até os outros colegas dele da organização costumam ter medo dele. Porque ele é o cara que ninguém entende muito, gente. Por que ele age desse jeito bizarro? Por que ele não vai lá e mata logo, já cumpre a missão? Não, ele fica lá, gente, vocês não estão entendendo. Ele meio que quer deixar o artista Então ele não fazer tem arte. nenhuma motivação por trás, é só porque ele é ruim mesmo. Então, como eu sou uma pessoa que acompanha mais o live action, eu não sei, pode ser que mais pra frente revelem isso, né, na história. Porém, assim, uma coisa que eu sei no universo de One Piece é que muitos personagens acabam sendo revisitados depois e a gente acaba conhecendo mais deles. Obrigada. Próximo. Eu não Bom. sei por que você já vem assim. É que eu vou falar de um cara que eu odeio, né? Não vou defender ele como um personagem que eu gosto. É mais como um bom vilão que você tem vontade que leve um cacete. Tá? É o Apple, o rei do reino de Drum. E nesse reino, ele governa de uma maneira muito cruel, né? Tipo, ele deixa o povo dele sem comer, ele deixa eles largados e tal. E o que acontece? Chega um momento que eles estão fazendo uma caça aos médicos. Só que tá tendo, sim, muita gente doente. É um país de neve, inclusive. Só que, assim, ele pega 20 médicos que ele deixa escondido com ele, porque assim vai aparecendo os médicos que estão fazendo um trabalho mais experimental, assim, uma medicina meio alternativa, para curar as pessoas, e ele faz essa caçada com essas pessoas. E aí, eu acho que eu não vou te contar uma coisa porque eu quero falar depois, que é a parte mais emocionante da série. Depois que horas? Você vai entender. Mas o que ele faz? Um pirata chega lá nesse lugar, nesse reino, e o rei fala, isso não é problema meu, e vai embora. E desaparece. E deixa o povo sendo dominado pelos piratas, passando fome, não tendo nada, e some. E quando ele volta, ele deixa o povo passando fome, sem ter nada, e do mesmo jeito. Que rei é esse? Não é? Ele é péssimo. E eu acho que ele é um bom vilão porque ele é simplesmente o tipo de vilão que você quer ver levando uma porrada e ser destruído. Então aquele vilão que eu vou ficar torcendo na tela. Pra Vai, ele alguém apanhar. pega ele. É. Mata. Sim. Matar também não é legal, né, gente? Mas Mas a gente torce para que sim. tá bom, obrigada. Chegamos ao final dessa rodada e, como uma boa K-drameira, eu posso te garantir, você também vai se apaixonar por vilões. Tiveram dois aqui que chamaram muito minha atenção, o Bug, que o Evandro defendeu, e a
Miss Alsander, que, gente, maravilhosa. Falou mulher forte, que tá ali, justiceira, já tem o nosso coração. Então, por enquanto, esses são os meus vilões favoritos. E agora, pra quarta rodada, eles vão trazer uma cena de One Piece, a série, que tem um paralelo com K-drama. E essa eu tô doida pra ver. Agora vai falar na minha língua, hein? Pô, difícil aí, velho. Uma cena do live action ali que pra mim tem um paralelo relativamente interessante foi algo bem legal que rolou aí na segunda temporada, que tem uma baleia. E essa baleia que surge, ela é considerada amiga dos personagens como se fosse um humano como eles. Ela faz parte de um bando. Só que esse bando precisa passar por um caminho que ela não consegue passar. E por ela não conseguir passar, ela fica ali tentando e tentando, mesmo eles prometendo pra ela que iriam voltar. E ela fica tentando, isso faz várias cicatrizes nela. Posso dizer que é a cena mais emocionante da segunda temporada, com certeza. Essa baleia faz com que personagens ao redor mudem completamente a rota de vida deles, para que eles fiquem ao lado dela, para que ela sinta essa amizade e essa conexão, para ela parar de se machucar. E isso o nosso protagonista faz junto com o seu bando. A baleia meio que aparece como uma vilã. Ah, usei a baleia, né, pai? A Labum Fala da Labum melhor pra Eu mim achei aí, que ele ia gente. chegar e falar, baleia, advogada extraordinária. Eu jurei que você... Eu já abri um sorriso aqui, achando que você ia citar advogada extraordinária. Vamos lá. O K-drama, ele tem uma montanha-russa de emoções. Sim. Tá? Eu queria fazer uma dinâmica diferente, de contar um pouquinho aqui a história de um personagem e fazer algumas perguntas. E você pode me interromper, não tem problema nenhum se você não gostar. Mas eu queria tentar simular com você a montanha-russa de emoções que essa série traz. A gente tem um momento específico, uma ilha, a Ilha dos Médicos, e existe uma rena nesse lugar. Uma rena, um animalzinho, ela come uma dessas frutas de poderes mágicos que concede a capacidade dele se tornar humano. Ele acaba sendo adotado por um médico desse local, que tem um grave problema no coração e busca uma cura para essa doença no coração dele. Ele começa a estudar medicina, ele começa a aprender a falar, ele desenvolve realmente a consciência de humano e ele começa a ter todo esse estudo. E ele vê que o tutor dele, que ele está morrendo lentamente por conta dessa doença no coração. Ele escuta falar sobre um cogumelo mágico que existe na ilha que pode curar qualquer tipo de doença. E ele decide, sem avisar ninguém, sair para procurar. E ele, na ingenuidade dele, sai procurando e ele acha o cogumelo. E ele leva para o doutor e fala, olha, eu achei esse cogumelinho aqui para você se curar, para você melhorar. Ele está desenvolvendo ainda a ingenuidade dele. E o doutor, ele olha o cogumelo e ele come. Só que o cogumelo era um cogumelo venenoso. Morreu. Ele come. E aí, ele lentamente começa a morrer mais rapidamente. Aqui eu quero te explicar, a gente está falando muito de sonhos. Sim. Como nascem os sonhos e como eles são estendidos pela eternidade. O doutor, ele começa, e o Chopper, ele cai em lágrimas. Por que você fez isso? Por que você comeu esse cogumelo? E o doutor, aqui eu quero te fazer umas perguntas muito simples para você entender a montanha-russa. Quando você acha que as pessoas morrem? Quando elas têm uma doença no coração? Não necessariamente. Você acha que uma pessoa morre quando ela toma um tiro? Não. Você acha que uma pessoa morre quando ela come um cogumelo venenoso? Não. Sabe quando elas morrem? Quando ela para de sonhar. Quando elas são esquecidas. Oh. E ele fala isso pro Chopper. Ele comeu o cogumelo, mesmo sabendo que era venenoso, porque ele não tinha mais tempo de vida. Ele queria que ele continuasse o sonho dele de achar uma cura para todas as doenças. Esse é o sonho do nosso médico do bando. Mas cadê o paralelo com o K-drama que eu tô aqui A esperando? montanha-russa. De emoções, sentimentos. de sentimentos, tá? Apesar de não ser tão voltado a tantos plot twists, o momento que ele entrega esse cogumelo e o doutor passa essa mensagem para ele, você entende o quanto aquilo é poderoso. Porque você se pergunta, por que o doutor comeu? E aí quando ele explica isso e você fala, tá, o Chopper tem que continuar o sonho dele de achar uma cura, não um cogumelo venenoso, isso reverbera de uma forma muito poderosa nas pessoas. É uma das cenas mais tristes, agridoces que a série traz, porque tem tudo isso. Você chora, você se emociona e, ao mesmo tempo, você torce para o tio falando, não entrega para o doutor isso. E ele, na ingenuidade, entrega e o doutor acaba aceitando. Então, eu acho que a série ela trabalha muito com isso, trazendo essa montanha-russa. Um momento você está feliz, porque você está vendo ali, inclusive o Chopper, mais tarde, ele tem uma piada que ele vira o pet do bando. Só que ele não é, ele é o doutor. Mas como ele é uma rena em forma humanoide, soa super estranho. Só que ele tem um sonho muito poderoso que é curar as pessoas. E quando você
percebe isso, você vê que ele sai da ingenuidade de uma rena para tentar curar o pai dele e sem querer ele mata, aqui não tem como não acertar a boca. Obrigada. Vamos lá, uma cena com paralelos. Eu vou voltar aqui Eu tô de precisando volta. de coisas que me convençam de verdade. Vou voltar no personagem do Usopp para entrar em mais detalhes dele com a relação amorosa, que é uma das poucas relações amorosas mais desenvolvidas que tem ali dentro da série. Então dá aquele gostinho, dá um gostinho bom. Já viu que a K-drameira já abre um sorriso daqui a aqui, né? Falou romance. O Usopp, como eu mencionei, ele é conhecido por ser mentiroso. Porque ele, desde criança, ele contava as mentirinhas na vila, de que os piratas iam voltar e o pessoal corria atrás dele. Não tinha um pirata chegando perto da ilha, nem nada acontecendo. Mas, como eu te comentei, ele tem esse hábito de contar as histórias para a garota, né, para Kaia, que é a amiga dele, doente e tudo mais. E ele sempre vai aumentando as histórias, as mentiras vão aumentando, contos incríveis de peixes gigantescos que ele enfrentou, de topeiras gigantescas Mas que vamos ele pro lutou. romance, vamos. Exatamente, mas qual que é o lance? Por que que ele continua contando essas mentiras, mesmo a vila inteira odiando ele, caçando ele? Porque ele sabe que mesmo que ele minta e todo mundo odeie ele, aquelas mentiras trazem um sorriso para ela, no fundo da doença dela. Então essa é uma cena onde, se fosse preciso, ele sacrificaria o mundo inteiro por causa dela. Para que ela ficasse feliz. Ele sacrificou a própria reputação e a vida dele ali. Porque ele, né, ele poderia ter uma vida normal dentro da vila e tudo mais, todo mundo poderia gostar dele. Mas ele faz com que as pessoas continuem odiando ele para que ela sorria e ele possa contar uma historinha para ela no final do dia. Ela não confronta ele quanto às mentiras, porque ela sabe que, né, não são histórias verdadeiras, mas continua porque ela sabe que aquele sentimento vem muito genuíno dele, um sentimento genuíno dentro do coração dele, por isso ela corresponde àquilo e continua ali crescendo essa amizade que se torna coisas a mais. Gostei, obrigada. Como a gente viu nas conversas aqui, existem muitos reinos nesse mundo. Tem um reino desses que está passando por muitas dificuldades, porque o governo dele parece que está sendo sabotado por uma organização misteriosa, que é essa organização que a gente estava conversando, que tem a Miss All Sunday, tem o Mr. 3, que eu falei agora. A princesa desse reino está desaparecida. Sabe o que ela está fazendo? Ela se infiltrou nessa organização de assassinos e ela está trabalhando junto com os assassinos para tentar descobrir qual é a identidade do grande chefe deles, para conseguir tentar salvar o reino dela. E no final ela se vinga. Então, a gente está se encaminhando para isso. Ela está querendo salvar o reino dela, mas para isso ela precisa dessa informação. Então, ela abre mão da própria identidade, vai ela e o fiel escudeiro dela, que é o chefe da guarda ali do reino, e eles vão trabalhar como assassinos de aluguel para essa organização que está destruindo a vida deles e da população deles. Essa reviravolta é bem legal porque, assim, você vai descobrindo, tem uma princesa desaparecida, tem alguma coisa está rolando naquele reino, mas é uma coisa meio distante, conforme você está vendo as aventuras dos Chapéus de Palha. Mas aí eles encontram uma personagem que é uma dessas assassinas, e aí quando você vê, ela é a princesa. Entendeu? E eu não tô te contando um grande spoiler, tá? Porque isso é meio começo da temporada. Mas, assim, o que é legal é que ela vai se unir a esse grupo nessa missão de salvar o reino dela. Então, o legal dos Chapéus de Palha, eu acho que alguém tinha comentado que eles não necessariamente estão procurando salvar o mundo, salvar todos esses países, mas eles vão esbarrando nesses problemas e eles se importam muito com os outros. Então, eles acabam entrando nessas, né? A Nami tem um problema de saúde em um determinado momento em que eles precisam correr para ir pro reino dela, pro reino dessa princesa. Eles precisam ir o mais rápido possível, mas a Nami tá doente. Se eles não tratarem da Nami, talvez ela não sobreviva. E ela fala, não, a gente precisa ir o mais rápido possível pro meu reino, essa é a prioridade. Mas a forma mais rápida da gente chegar lá é com a Nami saudável. Que isso. Então, imagina, a missão mais importante, ela arriscou a vida, arriscou o nome, a identidade dela, mas ela vai parar a missão porque a amiga se torna também muito importante. Então, eu acho que, assim, é uma cena que, por mais que, óbvio, One Piece é muito diferente em vários aspectos, mas eu vejo muito essa reviravolta acontecendo em um K-drama, sabe? Sim. Que a personagem tem essa jornada, ela se sacrifica e tudo mais. Eu acho que, pra mim, é isso, sabe? Caramba, você falando, eu lembrei de um K-drama da Netflix, que é Eu, Você e Toda Uma Vida. É um K-trauma quase, Sério? mas ele é... Eu amei a expressão K-drama. Mas acontece exatamente isso, né? Que a gente tá ali do lado, torcendo pra amiga não ir, não vai, não se sacrifica, e ela vai lá e se sacrifica pra ajudar uma pessoa que passou a perna nela muitas vezes, mas é muito interessante. Nossa, Eu sim. amei essa cena. Ai, que bom que você gosta, porque, sério, é demais. Veja. Muito bem, muito bem. Eu vou te falar da Nami. Eu já acho engraçado quando você vê. Por quê?
Ele chega assim. Não, é porque eu tô Diga. com as emoções muito fortes, porque estão falando de coisas muito Tá emocionantes. quase chorando, né? Conte-me eu da quase- Nami. Eu quase chorei quando falaram do Chopper ali também. A Nami, lembra que você falou assim, que tem uma fragilidade que é mostrada nos K-dramas e tal, né? E eu falei que a Nami é uma personagem forte. Só que assim, ela foi forte por muito tempo porque ela precisou ser forte sozinha, né? A cidade toda dependia dela, né? E ela não contou pra ninguém, né? Tipo, ela fez todo aquele plano sozinha e ela carregou isso muito, né, sozinha mesmo, sem ninguém saber. Só que, sabe aquele momento onde a protagonista do K-drama também se faz de forte, mas ela quebra, ela chora e o cara vem e abraça e mostra tudo bem e entrega, sabe, faria o mundo por ela? Aham. Tem uma cena exatamente assim. Com a Nami. Sim. Eu já quero essa cena. Só que, ó, não é romance, tá? Eu acreditei em deixar aqui você. só um Pode pouquinho. falar, pode falar. Não é romance, mas é aquela relação de irmãos que eu falei. Que é exatamente isso, de a personagem, ela demonstra fraqueza pela primeira vez, porque ela não tem mais pra onde ir, sabe? Ela foi tão forte até agora, o que acontece? Lembra que eu falei que a Nami, ela juntou esse dinheiro pra comprar a liberdade? Os últimos piratas que ela roubou pra conseguir esse dinheiro foi o Chapéu de Palha. Então, quando ela vai pra lá, eles vão atrás dela. Quando ela vê eles, ela age assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são otário. Vocês são otário. Eu só queria roubar vocês. Só que dentro dela, ela sabe que eles eram diferentes. O cara vai lá, o Arlong chama a Marinha vai lá, pega todo o dinheiro e a Nami fica sem o que fazer. Por quê? Porque agora eles têm todos o dinheiro, fala assim: não, beleza, a gente vai embora, mas a gente vai colocar fogo aqui na cidade antes. E a Nami não tem mais o que fazer, porque ela é fraca sozinha. E aí acontece esse momento. A Nami, ela tá correndo até lá, correndo. Ela vê o que tá acontecendo com a cidade, ela cai no chão e ela foi obrigada na infância, eu esqueci de comentar, a fazer uma tatuagem como um símbolo que ela fazia parte do bando desse pirata malvado e tal. E aí esse momento é onde ela demonstra fraqueza pela primeira vez, ela cai, ela pega o braço e começa a arranhar assim, falando: não, que seu maldito e tal, você fez tudo, né? Chorando. E o Luffy chega assim e fica só olhando e ela fala: eu te enganei, né? Dele: isso aqui não importa pra você, né? Ele fala: não. Então por que você não vai embora daqui? Começa a mandar ele embora, até que ela não aguenta mais. Ela começa a chorar e vira pra ele e fala: Luffy, me ajuda. Eu vou chorar. Ai. Lembra que o tesouro mais importante do Luffy é o chapéu de palha? Pela primeira vez, ele tira o chapéu de palha, coloca na cabeça dela e fala: você é minha companheira. É claro que eu vou te ajudar. Essa cena é... eu vou chorar se eu continuar. Eu quero ver lágrimas. É maravilhosa, eu tenho certeza que você vai chorar nesse momento também. Tá e a bom. atriz que fez a Nami, ela entregou Muito uma interpretação obrigada. muito boa. Chegamos à última rodada e é agora ou nunca. Eles vão precisar definir a cena que pessoalmente descreve a série. Acho que faltou aqui um resumão também do que é a série pra você, porque isso vai me fazer chegar nessa cena específica. A série segue um personagem muito importante chamado Goldie Roger. Esse personagem é conhecido como Rei dos Piratas. Ele consegue conquistar um grande tesouro chamado One Piece. E ele pega esse grande tesouro chamado One Então, Piece... One Piece é o tesouro. Isso. Eu ainda não sabia disso até agora. Exatamente. É um tesouro mega especial que esse pirata, ele escondeu em algum lugar. E o que acontece? Ele se entrega pra Marinha com esse objetivo, de fazer os piratas voltarem, os sonhos voltarem e fazer a série acontecer de fato. Então, a Marinha coloca ele num grande pedestal gigantesco, vem todo mundo ao redor, o mundo inteiro tá assistindo, tá vendo, tá sendo transmitido ao vivo ali, ó. E ele fala pro mundo todo: sabe o One Piece, o meu tesouro? E ele é o maior de todos, ou seja, é um tesouro gigantesco. Ele fala: eu escondi tudo lá, naquele lugar, o One Piece é real. Então, eles matam ele, executam ele como o maior pirata de todos e todo mundo entra em desespero e começa a grande era dos piratas e isso faz a série acontecer. Tem uma cena incrível na segunda temporada que acontece isso com o nosso protagonista. O nosso protagonista vai pra ilha onde tá o local da execução do percussor, do rei dos piratas que fez tudo acontecer. E quando ele tá nesse local, vem o Bug, o palhaço, entre vários outros vilões ali envolvidos, e o Bug coloca ele em cima desse pedestal, no mesmo local onde o rei dos piratas estava. E aquilo vai causando um grande alvoroço e todo mundo começa a se aproximar de ver aquele pirata com o mesmo, inclusive é o mesmo chapéu de palha do rei dos piratas que ele tá usando.
e começa a juntar todo mundo. É uma cena meio que uma réplica do que torna o início da grande navegação da Era dos Piratas, o início do One Piece, Então, de pra fato. você, essa é a cena que define a série. Sim, e por quê? Quando ele tá lá em cima, ele vai morrer. Porque ele tem um grande poder, que também não foi dito aqui, o poder do protagonista é se esticar como borracha, né? O poder do Luffy. Então eles colocam uma algema nele com um material específico que faz o poder dele ele não conseguir usar os poderes dele. Então ele tá lá preso, sem conseguir usar os seus poderes, com esse grande vilão ao lado dele, e parece, como eu disse, que a natureza tá sentindo aquilo acontecer, como se ele fosse um grande personagem do mundo, como se ele fosse o prota não só do anime, não só da série, mas do mundo de fato. E ele, como grande prota do mundo, todo mundo se juntando, a natureza sentindo aquilo, tudo acontecendo, ele começa a rir. Assim como o Rei dos Piratas fez também quando ele ia morrer. Ele começa a rir e ele fala, gente, eu vou morrer! E quando ele tá pra morrer, cai um raio do céu. Próximo. A cena que representa melhor, eu acho, One Piece pra mim, é como o Luffy consegue o maior tesouro dele, o chapéu de palha. O Luffy, ao contrário de todos os piratas que estão no mar procurando tesouro, não se inspira no Rei dos Piratas. Ele nem cita o nome dele. Ele se inspira em um outro pirata, chamado Shanks o Ruivo. Um pirata beberrão que ficava no bar dele, que o Luffy, quando era criança, com apenas 7 anos, pedia para entrar no barco dele. Ele falava, não vou levar porque você é criança. O Shanks, enquanto está no meio dessas bebedeiras, deixa um baúzinho que contém a fruta ao qual o Luffy consome, que concede os poderes da borracha. Aqui vem uma curiosidade que não te falaram ainda. Quem consome essa fruta ganha poder, só que o mar passa a odiar. Você não consegue nadar. Você enfraquece e afunda. Nesse momento, entram alguns bandidos dentro do bar, tentando pegar a bebida, mas como a tripulação do Ruivo tinha bebido tudo, começa uma desavença ali. O Shanks fala, não quero brigar, leva a bebida. Só que o Luffy, ele não aceita, ele é criança, ele fala, mas vocês são piratas, vocês não podem fazer isso. E o Shanks dá uma lição pra ele, fala, tem coisas que você não precisa se importar, deixa eles irem. O Luffy vai cobrar esses bandidos mais tarde. O que acontece? Os bandidos pegam o Luffy, confrontam a tripulação do Shanks e fogem. Um deles levando o Luffy em um barco e arremessa ele no mar. Ele não sabe nadar. O Shanks, vendo aquilo, ele vai em direção ao mar nadando e ele consegue salvar o Luffy quando surge uma criatura marinha enorme. E ele salva o Luffy. E é uma cena muito bonita porque ali o Luffy tá em prantos, chorando, né? E o Shanks, por que você tá chorando? Ele fala, porque você perdeu seu braço. A criatura arranca o braço desse pirata. E ele fala, é só um braço, não tem problema. E ali o Luffy ele aprendeu uma lição muito grande naquele dia, que o mar não era para criança, ele era perigoso. Após isso, na partida do Shanks, que carrega esse chapéu que era do Rei dos Piratas, porque o Shanks também fazia parte da sua tripulação, ele entrega para o Luffy e fala, quando você se tornar um grande pirata, a gente vai se encontrar de novo e você vai me devolver. Então por isso que é o grande tesouro do Luffy, porque não é dele. Toda a jornada dele, todo o sonho dele de ser Rei dos Piratas, tem uma parada, se tornar primeiro um grande pirata e devolver. Próximo. Vamos lá, passamos por muitas cenas boas. Essa aqui, essa eu não conhecia até hoje, ninguém que não se emocionou demais com ela. Vamos pro personagem do Sanji, né, o cozinheiro romântico, quando ele era muito criança ainda, quando era só um garotinho cozinhando num barco. E uma noite muito tempestuosa, eles foram atacados por alguns piratas e existia esse outro pirata muito conhecido, que era o Zeff. Zeff, pirata cruel. Só que no meio dessa emboscada que ele fez para esse barco menor que o Sanji estava, todos os navios foram submersos, foram naufragados, destruídos e tudo mais. Mas, por alguma razão, sobrou ali o Zeff e o Sanji. E eles sobreviveram e estão no topo de uma pedra. Uma pedra no meio do oceano, não tem mais nada que você possa enxergar ali. Claramente, eles não vão sobreviver permanecendo ali daquele jeito. E o Sanji, desde criança, né, sempre teve essa relação com comida, que foi citado, né, das questões da mãe dele e tudo mais, mas até então a gente não conhecia muito disso. Ele era um cozinheiro ali no navio, uma criancinha cozinheira. Nessa pedra, ele encontra esse pirata que destruiu, foi lá pra roubar eles, né? Esse pirata que tá lá muito brabo. E esse pirata tem um saco muito grande, teoricamente de comida, enquanto ele deu um pedaço de pão pro Sanji e falou, ó, come pouquinho aí, porque a gente vai ficar muito tempo aqui em cima. Então, faça aí o manejo certinho de comida, senão você vai morrer de fome. E não quer saber do moleque, né? Ele era um pirata que estava lá para roubar o pessoal, então ele não é bonzinho. E aí o Sanji vai passando os dias e ele estava só com um pedacinho de pão, fazendo ali o manejo para sobreviver com muita dificuldade. No fim, ele fala, não, vou roubar o outro saco de comida que tinha com o pirata lá. Se ele pegou tudo para ele e me deixou com pouco. E aí ele faz uma mini emboscadinha, vai lá, encontra esse pirata, que era conhecido como Perna Vermelha, porque ele usava muitos golpes de perna e tudo mais.
golpes de chute. E aí ele encontra esse outro pirata que tá muito magro, muito acabado. Toda a feição física dele foi embora. E ele acha esquisito e percebe que ele tava sem uma das pernas e tal. E ele pega o saco de comida que tinha daquele pirata e descobre que lá não tinha nada. Eram apenas tesouros. Obrigada. Então, já começaram a contar da cena da baleia, que a tripulação dela, né, foi embora, ela ficava batendo ali, né, a cabeça e tudo. Mas uma coisa que eu achei muito legal que fizeram no live action, que é até uma mudança em relação ao anime, pelo que eu sei. Eles trouxeram umas informações a mais e eu achei que ficou muito legal a cena. E eu acho que ela traz muito do que a série representa pra mim. Qual que é a questão? Eles têm o flashback dessa baleia pequenininha, inclusive ela é muito fofa, baleia com um zoinho grande, assim, muito fofa, que chama Labum. E a tripulação que tinha ela como mascote, eles vão entrar numa jornada agora que seria muito perigoso ela ir junto. Então, eles têm que deixá-la para trás. Só que eles são uma tripulação que gosta muito de beber, de cantar. Eles amam uma cantoria. E tem um momento da música na série. E é uma música linda, com um personagem que canta absurdo de bem. E é bem emocionante mesmo. E qual que é o lance? Essa música se tornou conhecida entre os piratas. Então, o Luffy, o protagonista, ele conhece essa música. Ele cresceu ouvindo, até mesmo do cara que deu o chapéu pra ele, sabe? Da tripulação dele, eles cantavam e tudo. Então, é uma memória que ele tem. Então, ele tá vendo essa baleia que, assim, por que ela fica batendo a cabeça? Porque é como se fosse um bichinho batendo na porta, esperando o dono todos os dias. Essa tripulação há anos foi embora e deixou o Labum ali. Eles nunca voltaram. A baleia tá esperando e todos os dias ela fica meio que chamando eles de volta, porque ela não consegue seguir porque cresceu absurdamente e nunca vai conseguir ir atrás. E o Luffy, sabendo dessa história, ele vai, chama a atenção de Labum, então ele vai lá e dá um tapão assim pra baleia prestar atenção e ele começa a cantar essa mesma música. E aí, por que eu acho que essa cena representa muito One Piece pra mim? Porque o Luffy é uma figura muito inspiradora. Ele leva as coisas a sério, quando alguém mexe com os amigos dele, ele vai pra porrada mesmo. Mas ele é um cara que ele é muito coração, de certa forma. Ele vai no que ele acha que vai deixar essa pessoa feliz, motivada, ele inspira todo mundo. E ele canta de um jeito super alegre essa música e tudo, e faz com que a baleia preste atenção. O que ele faz? A testona da baleia, que tá toda machucada, toda cheia de cicatrizes, ele pinta o símbolo da tripulação dele, dos chapéus de palha. Então, todos os piratas, eles têm o Jolly Roger, né, que é a bandeira com a caveira e tudo. E ele pinta o deles ali, então fica como se fosse a bandeira dos chapéus de palha e fala, você agora é parte da nossa tripulação. Você tá com a gente. Então, ele cantou essa música, ele meio que convocou a baleia para a tripulação e ele fala, se você ficar batendo de novo a sua cabeça, como você fazia, você vai desgastar essa pintura. E aí, poxa, você tem que proteger, né? Então, é isso. Ele, pra mim, define muito a série porque é você conquistar as pessoas pelo coração, sem deixar de falar real, sabe? Mas também levando em conta que cada um tem os seus traumas, tem o seu passado e que podem conviver da melhor forma possível e conquistar os seus sonhos juntos, né? Então, assim, eu agora tenho o sonho de ver essa baleia um dia, talvez, ser feliz. Eu acho que... Por que você vai chorar? Eu tô quase chorando já aqui. Mas, assim, eu quero muito que ela possa, sabe, ter pelo menos um reencontro com esse passado dela, vamos dizer assim. Eu sabe? amei, Ai, eu que amei. bom. Próximo. Tô emocionado de novo. É difícil eu não sentar aqui assim. Eu gosto muito de histórias que elas têm temas que a gente não tá acostumado a ver tão frequentemente. Tipo, o tema central de One Piece, com tudo isso que você ouviu, você imagina qual que é? Eu tenho vários aqui. Lealdade, companheirismo, superação. Gente, eu acho que eu vou adaptar meu bordão, viu? Não é só um dorama, é uma lição de vida. Vai ser, não é só One Piece, é uma lição de vida. Então, o tema principal de One Piece é a liberdade. Tanto que o sonho do Luffy a gente não sabe qual que é ainda. Ele tem como objetivo ser o rei dos piratas, mas ele só quer ser o rei dos piratas porque pra ele é o homem mais livre do mundo. Então a liberdade é um tema central no live action, no anime, no mangá. Lembra da Nami? Lembro. Depois que o Luffy dá o chapéu pra ela e vai até o castelo que o Arlong vive, é um castelo, mas não um castelo de rei, assim, é um prédiozão, assim, numa coisa meio marítima. Ele tá lutando contra o Arlong lá e tal, e ele vai subir nos andares e ele chega no último andar, que é lá em cima, que é onde a Nami era escravizada. Nesse lugar onde ele tá lutando contra o Arlong,
tem vários mapas que a Nami desenhou a vida toda. Tem a mesa dela e uma caneta com marcas de sangue, porque ela desenhava esses mapas até ela se machucar, porque ela ficava o tempo todo lá e ficava com a corrente também, que tá lá. E aí o Arlong tá falando, tá vendo isso daqui? Você acha que você tem condição de me derrotar? Ela é minha. Mesmo se você me derrotar, ela é minha. Ela me pertence, isso aqui é um símbolo de como ela me pertence. O Luffy fala, então eu vou destruir isso aqui. Essa cena é muito boa. Caraca. Ele começa a rasgar os mapas e ele é de borracha, né? Ele vai esticando, e chuta e pá. E vai lutando lá no meio, no meio desse ambiente com o Arlong destruindo tudo e tal. E ele fala, é só eu colocar ela aqui de novo, que ela vai fazer de novo. Ele fala, então eu vou destruir o prédio. Aí tem a cena, nossa, a cena é muito boa. Que o Luffy ergue o pé lá em cima, esticando, sai do prédio o pé dele e ele desce assim, vrá, em cima do Arlong, assim, pá! Eu sou muito dos sons, né? Uhum. E destrói o prédio de cima a baixo, assim, assim, destrói tudo. E aí a Nami tá olhando tudo isso com um chapéu de palha na cabeça que ele deixou com ela. E todo mundo pensando, meu, o Luffy morreu, né? Assim, ele exagerou, ele acabou de desabar um prédio, ele tá nos escombros ali, ele morreu. Aí dali sai o Luffy e ele fala pra Nami, Nami, agora você é livre e você é minha companheira. Uau. Caraca, Ai, eu vou chorar. cara. Gostei. Gostou? Gostei muito. Chegamos ao final do vídeo e eu estou assim, fui muito, muito convencida. Minha vontade é de sair daqui correndo e dar play na série, que já está disponível. E eu gostei muito de saber que, assim como os K-dramas, One Piece traz pra gente muita história de superação, traumas, tristezas, dores, companheirismo e, acima de tudo, pessoas que não desistiram de lutar. E agora, eu acho que eu tenho ideia do que é esse chapéu. Eu acho que ele é um símbolo de força, de não desistir. É de fato um tesouro, né? E agora eu quero premiar a pessoa que eu acho que se destacou muito aqui. Confesso que eu fiquei muito em dúvida em vários momentos ali. Eu falava, esse aqui é o meu favorito. Não, é esse daqui. Mas eu vou dar pra pessoa que me emocionou na maior quantidade de vezes, que foi o Evandro. Deve ter me stalkeado, não sei. Porque ele trouxe mais paradas de lição de vida, de olha, é assim, na vida é desse jeito. Falou de sonhos, Evandro, você me conquistou. Aê. Tá coroado. Obrigado. Então é isso, gente. Desde já quero agradecer a Netflix pelo convite. Acredito que enquanto K-drameira eu já estou pronta pra sair daqui e maratonar One Piece, a série. Agora me conta quem você quer ver aqui sendo convencido sentado nessa mesa. Deixa aqui nos comentários. E não posso deixar de agradecer aos 5 fãzaços de One Piece que vieram aqui, trouxeram argumentos válidos e podem ter certeza que eu não vou ser a única K-drameira. Eu vou arrastar a Dramaland junto. Muito obrigada. Obrigada, produção. Obrigada a todo mundo. E até a próxima. Eu costumava dizer que K-drameira não assiste outra coisa. Mas vim eu correndo pra casa pra ver se One Piece é isso tudo mesmo que os fãs me contaram. Tretar? Te deito na porrada. Eita, Luffy. Como não? O super poder que ele estica o braço assim, né? Eles me falaram lá na Você rodada. não pode treinar em outro lugar? E apareceu o chapéu. O chapéu de palha. Gente, eu tô muito fã de One Piece. Eu aprendi direitinho, viu? Já sei o que é o chapéu de palha agora. Bug! Bug foi citado na nossa conversa, o cara de palhaço. Não, o Bug pegou o chapéu de palha. Um chapéu igualzinho a esse. Devolve o chapéu do menino. Shanks, o ruivo maldito. Você conhece o Shanks? Ruivo? É assim que a gente vê K-drama também, tá? A gente serviu junto numa tripulação. Gente, eu posso falar que eu sou K-drameira / do bando de chapéu de palha? E alguém me falou dessa parte. Shanks, seu braço! Que ele perdeu o braço pra salvar o Luffy. Foi minha culpa! É só um braço. Tô feliz que você esteja bem. Eu sinto muito. Tá o outro com o chapéu de palha do menino. Devolve o chapéu de palha dos outros. Eu não tô conseguindo te ouvir com você se afogando aí! Gente, não tem como o Luffy morrer, não é possível, não. Eu amei essa frase que o Luffy repete do Shanks, né?
que se o caminho para o que você quer parece muito fácil, então você tá no caminho errado. Isso daqui é lição de vida. Muito parecido com K-drama, gente. Os fãs de One Piece não mentiram em nada. É possível ser K-drameira e assistir One Piece. E se você quiser participar também do Bando do Chapéu de Palha, as 2 temporadas de One Piece, a série, já estão disponíveis e completinhas na Netflix. Agora deixa eu desligar essa câmera porque eu vou maratonar.